Olá, meus caros, estamos nesse exato momento começando o Gospel News aqui pelo Conteúdo Edificante da edição do dia 14 de fevereiro de 2019. Vamos às principais notícias desse dia. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e vamos sem mais delongas às notícias. A primeira, envolvendo aí o julgamento no STF da ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E nós vamos falar a respeito da fala do ministro, já que nesta quinta-feira deu-se um prosseguir, melhor dizendo, um proceder, ou se estendeu a algo para que fosse votado, né? Na quarta-feira tivemos as manifestações, as sustentações orais, e na quinta, então, os ministros começaram a falar para dar o seu voto, né? Fundamentos. E o primeiro dele foi o Celso de Mello, que citou inclusive a feminista, como está aí na reportagem, Simone de Beauvoir, a francesa, aquela mesma que eu já citei lá, no outrora Abordagem Cristã, agora Bruno G., dizendo que ela aliciava menores para copular junto com seu marido, Jean-Paul Sartre, ela mesma, ele citou ela, uma frase do livro O Segundo Sexo: não se nasce mulher, torna-se. É óbvio que essa sentença é clara nesse sentido. Eu não nasci homem e você não nasceu mulher. Você é adulto. Você nasceu menina, né? Você é mulher, e eu nasci menino, ou feto, ou criança, né? Menina, ou criança, menino. Mulher, obviamente, que só vai ocorrer na fase adulta, né? Mas essa construção é no sentido de dizer que o tornar-se mulher se torna por conta da opção da pessoa, de querer ser mulher, se nasceu menina, ou se ter nascido menina, nascer homem. Mas a questão nem é a opção, mas sim dizer que é natural, né? Que já até desde a tenra idade já se pode pensar ou imaginar com outra concepção que venha a ser contrária a seu sexo ou gênero natural de nascença. E ele afirma que a heteronormatividade, que é os héteros aí, que tem um padrão, né? Que a maioria está falando disso. Hétero, nós, aí, o diferente, e normativo referente ao comum, à norma. Então, os héteros são a maioria, hétero, ele questiona a heteronormatividade. E grupos religiosos geram agressões contra gays, ou seja, o sujeito simplesmente por ser hétero, ele poderá então agredir, na concepção do mesmo, faz uma certa, até mesmo generalização, os que não são héteros, ou aqueles que prezam pelo conceito de heteronormatividade, seriam, obviamente, pessoas violentas, homofóbicas, bem como grupos religiosos, pastores e tal, né? Coloca tudo aí na mesma balaia, né? Ou aí tudo no mesmo balaio, melhor dizendo, né? Balaia é balaio. Aí tá a foto do senhor Celso, ministro Celso aí no detalhe, tá? Eu já falei dessa parte aqui, vamos ver outra parte que ele fala que é interessante aqui. Determinados grupos políticos e sociais, inclusive os confessionais, motivados por profundo preconceito, vêm estimulando o desprezo, promovendo repúdio e disseminando o ódio contra a comunidade LGBT, afirmou. Mello também criticou o discurso da ministra Damares, da pasta da mulher, sobre meninas usarem rosa e meninos usarem azul. E fez uma inversão na realidade, dizendo que meninas têm que usar. Tá certo, o rosa e meninas azul, mas lá, o questionamento dele é exatamente ser contra isso. E ainda citou inúmeras reportagens sobre a morte de homossexuais por razões de homofobia, enfim.
Ainda ele não deu o seu voto. Ele discorreu, mas acabou a sessão e não deu seu voto. Ele é o primeiro de 10 ou 9, não, 10 no caso, ministros que faltam ainda se manifestar para a votação. São 11 ministros. Isso vai voltar na próxima semana a ser discutido, e obviamente teremos aí uma noção na relação aos votos, com relação aos votos, na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, tá? Vai se alastrar um pouco, porque pode ter ministros que pedem vistas para analisar o caso. Aí nós estamos próximo feriado, né, de carnaval, pode adiar um pouquinho mais adiante, né, ou ir mais adiante. Enfim, fato é, olha que coisa, que ele discorreu. Eu vi a manifestação dele na TV Justiça, dizendo que o grande problema é o conservadorismo, é os religiosos, etc. Inclusive ele citou até mesmo as cartas manuelinas, filipinas, enfim, aqueles decretos lá do rei de Portugal, dizendo que existia naquelas cartas ou naquela legislação a expressão pecado nefasto, que era impronunciável, que era o pecado da sodomia. E isto era lá em 1400 e pouco, em 1500 e pouco, em 1600 e pouco, já na era cristã, obviamente. Né? E não estavam nada equivocados, né? Se você for analisar a Bíblia, então, nem se fala. Só que a gente tem que procurar um mínimo denominador comum nessa questão. Nós estamos numa sociedade democrática, onde que os direitos têm que ser respeitados e na Constituição todos são iguais. Não pode haver discriminação, preconceito, etc. Se, de fato, os homossexuais aí sofrem por conta disso, eles podem sim pleitear, né, para que não venham sofrer mais. Agora, a grande questão é querer impor ou vedar, proibir os pastores, pregadores, pregar, como já até coloquei aqui na aba comunidade, né, citando o meu pai na fé, o missionário Davi Miranda. Então não podemos mais pregar, ou os pregadores não podem mais pregar à luz do evangelho contra a homossexualidade, e sendo, obviamente, na concepção dos LGBTs, aí criminoso. É lastimável isso. Não vai poder mais pregar contra o pecado ou convidar o povo para o arrependimento, sendo que a instituição, por exemplo, religiosa é privada. Enfim, o problema é a terminologia da própria palavra. Eu até coloquei no comentário aí num canal dizendo que homofobia já até é errado o termo homofobia, porque você for traduzir homo, sexo igual, ou homem, é sexo igual na realidade, igualdade. Fobia, medo. Então, medo do sexo igual, do mesmo sexo. Então, se a fobia, homofobia tem que ser condenada, então a claustrofobia, que é o medo de ficar preso, também tem. E aí os presos não podem mais serem presos, nem ficar soltos. E por conseguinte, aquele que é homofóbico, que os LGBTs ativistas querem que sejam presos, então não pode ficar na cadeia porque são claustrofóbicos. É só para você ter uma ideia de como tudo isso é confuso, ambíguo. Já começa pela própria terminologia, que é equivocada. Isso não é preconceito, não, é a realidade. Segundo ponto, não se definir o que vem a ser essa tal da homofobia. Não deram um conceito legal acerca dela. E o STF não pode dar. E eles até falaram isso e concordaram. O único que pode dar, ou os únicos que podem dar, é que eles pertencem ao parlamento, que são os deputados e senadores. E aí, mais tarde, a ratificação ou o veto do presidente. Terceiro ponto. A questão do STF não serve como lei. É apenas como algo subsidiário à lei. Porque no direito nós temos fontes primárias e secundárias. A fonte primária é o quê? A lei. Depois vem as secundárias. E vão ser analogia,
que vão ser jurisprudência, costume, ou direito consuetudinário, e por aí vai. Mas em primeira fonte do direito é a lei, porque nós estamos no Estado, ou pertencemos a um Estado, uma nação, cujo o sistema judiciário é, como eu já disse, o civil law, de direito positivo, de direito na legislação, e não como law, como é nos Estados Unidos, que se pauta por julgados, ou pode se pautar por julgados dos tribunais, né, as jurisprudências, ou doutrina, que são aqueles que escrevem livros acerca do direito, de um pensamento, de um dispositivo, um instituto e tal, e também por costume. Já aí tem uma outra problemática, né? Enfim, é uma salada mista, né? E aí na questão também desse ministro se manifestar, é óbvio, é do PT, foi nomeado, a maioria que está lá é do PT, né? Tem alguns agora que mudaram aí por conta da onda Bolsonaro, mas na realidade todos foram nomeados, se não por Lula ou por Dilma, tá? Então tem mais esse problema. E interessante também é se falar, como tem um viés político, é que essa ação foi proposta pelo PPS e pela, não é a agência, eu sempre me equivoco, a Associação LGBT, em 2013, no primeiro ou no final do primeiro mandato da Dilma. E só agora está sendo julgado. Por quê? A omissão é do governo Bolsonaro? Ou foi do governo Lula-Dilma, que prometeu inclusive que iria falar acerca dessas problemáticas ou que iria de fato defendê-las. Inclusive eu coloquei aí na thumbnail a foto da própria Dilma Rousseff apoiando isto, né? Mas não aconteceu. E aí a grande pergunta, eram todos nomeados pelo PT lá, por que que não? Por quê? A bancada evangélica, boa parte dos evangélicos e católicos estavam com o PT, estavam com Dilma, estavam com Lula. Então, nós temos que agradar aqui a gregos e troianos, nós não vamos tocar nisso, porque senão vai dar problema. Agora, como os evangélicos são tudo a favor do Bolsonaro, boa parte, a maioria, diga-se de passagem, e até católicos, então, temos ainda militantes lá de toga, vamos votar contra, vamos votar acerca disso. É a realidade, é só você pegar as coisas, ajuntá-las, né? E você vai perceber exatamente isso. Isso é uma análise de um cientista político sem viés ideológico percebe exatamente essa verdade, ok? Já me estendi nessa notícia, mas era necessário esclarecer esses pontos aí para você entender melhor como funciona. Ainda não foi votado, repetindo, vai ser votado, ele não manifestou, mas esse ponto que eu falei outrora de só o parlamento pode legislar dando o conceito ou a tipificação penal de homofobia, eles vão respeitar, porque senão aí é realmente uma quebra dos próprios princípios ou direitos ou da própria Constituição, tá? Porque senão uma piadinha de nada, uma fala graçosa, vamos dizer assim, pode se configurar a homofobia, o sujeito ser preso, equivalente até mesmo a um que matou, não é? E que aí obviamente é inadmissível. Sem falar que já existem 3 institutos para todos os cidadãos comuns, que é de fato a lesão corporal, o homicídio, né, que tem um crime de lesão corporal, de homicídio, tem um crime de calúnia, de difamação, de injúria, de ameaça, já está lá. Mas eles querem algo para que venha na dosimetria da pena, de fato, aumentar, então, o cumprimento de pena, ou melhor dizendo, o prazo de cumprir a pena. É isso. E ainda tem um outro agravante, que é a questão de raça, deles querer se considerar, de acordo com o artigo 20 da lei de antirracismo, né, de ser uma raça. Isso também é outra coisa lamentável, que não tem nada a ver. É uma condição social, não é algo inerente na própria nascença dele. Até é uma ofensa a quem é branco, a quem é preto, a quem é amarelo. É até uma ofensa. Essa é a grande realidade. Mas às vezes o que é a militância. E lembrando que não são todos os gays, lésbicos que querem isso, né? Tem muitos que são ponderados, equilibrados, né?
O que quer mesmo é essa militância política. Vamos a outra notícia aqui, e referente aí à sociedade, à política também. Eu estou me estendendo muito nesses comentários. Polícia apura elo de advogados de Adélio Bispo, que deu a facada do Bolsonaro, com o PCC. Rumores indicam que a facção criminosa PCC estaria pagando os honorários dos defensores, né, ou causídicos do homem que tentou matar o presidente. E aí é óbvio você raciocinar como pode Adélio, um pobre coitado como eu e você, geralmente que está aqui no canal, né, pobre, ter ou bancar advogados de uma alta patente ou de uma elite entre os causídicos. Advogados esses que já lutaram aí no caso, ou advogaram no caso do Bruno, goleiro Bruno e de tantos outros aí, com jatinhos, enfim, advogados caros. Como que ele pode sustentar? A alegação dos advogados? Não, é um membro de uma instituição religiosa a qual o Adélio pertencia. Aí já disseram que era testemunho de Jeová, aí depois já eles mesmos se contradizeram, né, ou se contraditaram, foram contra si mesmos, porque já mudaram o nome da instituição religiosa, já falaram outra coisa que não tinha nada a ver, enfim, eles mesmos estão dando com a língua nos dentes. E tem algum envolvimento com a esquerda, já se tem, por conta do PSOL, dele ser um ex-integrante do PSOL. Depois tem aquilo que bate, que ele estava lá, né, isso aí é lastimável, que ele estava lá no Congresso, né, na Câmara de Deputados. Eu teria entrado lá no Planalto, de alguma maneira, um lugar lá. Inclusive tinha a biometria, vamos dizer assim, a checagem, que o Adélio estaria lá. Seria uma tentativa de um álibi, né? Essa é a grande realidade. Vamos ver o que diz a notícia aqui. Quase 6 meses após a tentativa de assassinato contra Jair Bolsonaro, as autoridades ainda não conseguiram encontrar quem estaria por trás do atentado cometido por Adélio Bispo. E também pelos próprios vídeos que rolam aí na internet, dá para ver que ele não agiu sozinho, né? A mando de alguém. Mesmo desempregado, Adélio conseguiu se hospedar em uma pensão, é isso aí, ó, em Juiz de Fora, e horas após o crime teve 4 advogados a seu dispor, incluindo um dos criminalistas mais caros do país, Zanoni Manuel de Oliveira, só para você ter ideia, né? O primeiro relatório da Polícia Federal descartou que outras pessoas teriam participado do ataque diretamente. Diretamente, não foram lá que deram o ataque no Bolsonaro, né? Foi só o Adélio, mas que ele teve alguma influência, teve. O segundo inquérito tem buscado encontrar quem estaria pagando os 5 advogados que atuaram no cargo. A PF apreendeu o celular dos anônimos para buscar essas informações e agora aguarda o resultado da perícia. Ele não é um lobo solitário como muitos venderam a ideia aí, né? Segundo a revista Época dessa semana, uma nova linha de investigação tem sido comentada no Palácio do Planalto e no Ministério da Justiça, e há indício de que o primeiro comando da capital, PCC, estaria financiando os honorários dos advogados do Adélio Bispo. Pois é, vamos aguardar, né? Mas que tem grandes aí por trás defendendo, tem, né? Já disseram que poderia ter sido o PT, poderia ter sido o Jean Willis, poderia ter sido todos os, entre aspas, inimigos de Jair Bolsonaro, ou que fizessem ou fazem ainda, né, oposição a ele e ao seu governo, né? Estão sob suspeita. Vamos aguardar que esse caso ainda não foi solucionado, essa grande verdade. Aí abre brecha para fake news, para também teoria da conspiração. Não, o Bolsonaro agora, ele passou por quimioterapia e está com câncer, né? É engraçado, o Bolsonaro está com câncer, mas por que não rapou a cabeça? Todo aquele que faz a sessão de quimioterapia tem que rapar a cabeça, né? É brincadeira. Isso não é oposição, diga-se de passagem. Oposição com mentira não é oposição. Você pode fazer oposição a esse governo. E tem muitas coisas que eu faço oposição aqui. Agora, eu não vou atrás de fake news. E se você é cristão, você não deve ir atrás disso. É teoria da conspiração. Porque senão, você vai ter que até mesmo acreditar em tudo aquilo que eles falam da Bíblia, contra a própria Bíblia. Dizendo que a Bíblia foi adulterada, que a Bíblia é do catolicismo romano, né, que a Bíblia não é a palavra de Deus,
né, que Jesus era homossexual, que Jesus andava com João, ou que se Jesus não era homossexual, Jesus era prostituto e teria casado com Maria Madalena e tido um filho, inclusive esse filho estaria lá na França. Porque isso advém tudo da teoria da conspiração. Vê o contrassenso, né, e a mente pequena que muitos têm com relação a isso. Não, eu sou cristão, mas eu acredito aí na teoria da conspiração. Tem um sem vergonha, já diria aí, que tem um canal grande, que é um militante do PT carrado e cuspido. O camarada só sabe falar que Bolsonaro é o anticristo, que Bolsonaro é isso. Eu não estou falando daqueles que apoiaram aqui o Cabo da Ciolo, não. Estou falando de um grandão mesmo, de 300, acho que 200 a 300 mil inscritos. Inclusive eu refutei ele durante a campanha. Eu dizia, eu vou fazer a oposição ao Bolsonaro. Agora eu não vou dizer que Bolsonaro é o anticristo, eu não vou dizer que Bolsonaro é o diabo, né, porque não bate uma coisa com outra, e muito menos eu vou dizer que a facada é fake. Mas o camarada, e ele é pastor, diga-se passagem que ele é pastor, ele anda com a Bíblia. Ele lê a Bíblia lá, Apocalipse, ó, aqui, ó, levou a facada e ressurgiu, é o anticristo. Meu Deus. Esses camaradas diante de Deus, né, eu quero só ver, né? Eu quero só ver a mentirada. A gente já paga, às vezes, por falar a verdade ou fazer algumas coisinhas que não são tão ilícitas assim. Imagina esses camaradas com essas mentiradas todas confundindo o povo. Deus não é Deus de confusão, né? Lembrando disso, eu não estou defendendo Bolsonaro, eu não sou bolsominion, eu já disse aqui, né? Mas as pessoas, sei lá. Aliás, quanto mais eu falo disso, mais eu me incomodo, porque vem os falsos cristãos aí, né, se manifestar. Vamos falar agora de previdência. Previdência, eu tô com uma dificuldade de falar essa palavra. Previdência. E a última notícia aqui no Gospel News. Governo propõe idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. O período de transição para essa nova regra será de 12 anos, então só vai valer a partir de 2031. Mas vamos ver. Agora é o governo se manifestando. Não é aquilo que vazou na mídia, que eu já comentei aqui no canal, né, que poderia também ser uma possibilidade, mas que o Onyx no Horizonte desmentiu. Agora é o próprio secretário da Previdência falando, gente que faz parte do governo Bolsonaro também falando, ok? Vamos lá. Nessa quarta-feira, dia 14, portanto hoje, né? Aliás, não é hoje, porque eu estou gravando isso na sexta, mas é como se valesse para quinta, o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, adiantou que a proposta para a reforma previdenciária ou da Previdência é aumentar as idades mínimas, sendo 62 para as mulheres e 65 para os homens, após um período de 12 anos de transição. Hoje o presidente, diante das informações que recebeu, tomou a decisão final. O texto está pronto, disse o secretário após a reunião realizada nesta quinta-feira no Palácio da Alvorada, com os ministros Paulo Guedes, Economia, Onyx Lorenzoni, Casa Civil, e Carlos Alberto dos Santos Cruz, Secretaria do Governo. O projeto será divulgado na íntegra apenas no dia 20, próxima quarta-feira, né, de fevereiro, quando for enviado ao Congresso Nacional para ser aprovado. E precisará ter 308 votos na Câmara dos Deputados, pois trata-se de proposta de emenda à Constituição, uma PEC, né, só pode ser feita por PEC. 308 votos de 513 deputados, isso corresponde a mais da metade, né? A 2/3, me parece, né? Possivelmente quase 2/3. 2/3, me parece, sim. Do que se precisa para, então, aprovar essa proposta, tá? Então, veja bem, vai ser ainda enviada com seus detalhes, vai ser discutido na Câmara de Deputados. Se passar, vai para o Senado, aí vai ter nova votação também. Aí tem um quórum ali também, tem um número de votos que vai depender desse para aprovar ou passar adiante para chegar no presidente da República, como o Bolsonaro. Aí ele vai decidir se veta ou sanciona, se
aprova ou não aprova, ou até mesmo se diverge em algum ponto, aí ele manda novamente para a Câmara de Deputados, senadores, para depois vir a prova. É um processo que demora um pouco de tempo, tá? Eu só estou tentando aqui fazer um cálculo. 513 dá 250, um pouco mais da metade, acho que é 2 terços mesmo, se eu não estou equivocado aqui, do quórum que precisa, tanto na casa ali dos deputados, como também na de senadores. Se for de senadores, são 81 senadores, então precisa aí de 50, talvez, não, mais de 50, né? 17, 34, 51, 68. Não, divido por 9, vai precisar ir um pouco mais de 50 votos, vai. 60 e poucos votos, parece. Ok? Então, essa é a informação. Vamos ver. A hora que aparecer mais detalhes, eu vou trazer aqui no canal, vamos falar. Então, já desmente aquilo que eu falei, né? Que seria igual homem para mulher, 65, então vai ser 65 para os homens, 62 para a mulher. Aqui não é falado nessa regra se terá um valor, ou, aliás, um tempo de prestações, se permanecerá esse mesmo que está de 15, né, para você ser aposentado pelo, vamos dizer, pelo mínimo ou por pagando prestações, né, ou vai ser para 20. Isso também vai ter que ser falado, ok? A priori se tem isso, então vamos aguardar que vai aparecer aí dia 20 e a gente comenta. Pelo menos uma, entre aspas, melhora, né? Mas tem muitas coisas aí para ser discutidas. Eu já falei até naquele momento da poesia. Por que o juiz precisa de aposentadoria compulsória? Às vezes ele comete um delito, né? Ele tem ainda o foro privilegiado e automaticamente a aposentadoria compulsória você tem que cortar. Né? Corta aí, de magistrados, corta aí das autoridades. Né? Esse tipo, o cidadão de bem tem que trabalhar a vida toda, e não um boi condenado, né? Já dei a expressão aí. E os semideuses, né? Tinha um professor que chamava esses camaradas de semideuses, é verdade. Os semideuses não, eles têm que trabalhar apenas 10, 20 anos, ou o quanto eles quiserem, porque, por exemplo, o camarada começa na carreira de magistrado, se ele quiser trabalhar 1 ano, ele trabalha só 1 ano, faz uma ilicitude lá qualquer, abre-se um procedimento para apurar aquilo, uma espécie de CPI ou um processo, né, tanto administrativo, às vezes pode ser civil, dependendo do caso, né, ou penal, e aí o camarada está em casa, com os 20, 30 mil reais que ele ganha de salário, esperando se vai ser julgado ou não. E ainda tem foro privilegiado, e ainda não vai para uma cela comum, e ainda tem uma série de benesses. É lamentável, né? É lamentável esse direito no Brasil. Ok? Esse é o Gospel News, falando até um pouco mais de política, de assuntos da sociedade, mas não deixo de ser falado algo que realmente é de interesse de todos, da população, enfim. Ok? Deixe seu like, comente, se inscreva no canal se não é inscrito e até a próxima edição do Gospel News.